Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Faria em mais uma aulazinha aí de estatística, tá? Antes de iniciarmos, se inscrevam aí no canal para receberem os próximos vídeos da disciplina, tá? Um abraço a todos. Pessoal, então hoje, dando sequência aí, nós vamos estudar duas medidas, né, que é a simetria e a curtose. Na verdade, podemos entender não só como uma medida, mas como uma análise dos dados. Quando a gente fala de assimetria e de curtose, nós estamos pensando em analisar esses dados. Na assimetria, nós vamos definir o grau de afastamento de uma distribuição da unidade de assimetria. Ou seja, quando a gente pensa numa organização de dados, seja ela de uma forma tabular, seja ela uma distribuição de frequência que nós aprendemos a fazer, nós temos que depois analisar esses dados. Então, a simetria vai nos falar o afastamento desses dados em relação ao eixo central, em relação à média. Então, nós temos três análises que nós podemos fazer dessa distribuição de dados. Nós podemos falar que essa é uma distribuição simétrica. Então, na distribuição simétrica, está vendo que os dados, essa aqui seria a média, o dado central. Então, nós temos uma mesma distribuição para a esquerda, para o lado negativo, e uma mesma distribuição para o lado da direita, o lado positivo, tá vendo? Isso acontece quando o cálculo da assimetria dá igual a zero. Nós temos uma outra situação que nós chamamos de assimétrica positiva, quando o cálculo da assimetria fica maior que zero. Veja o que acontece, nós temos uma grande numeração de dados, uma tendência desses dados para o lado positivo, tá vendo? Então, esses dados não estão distribuídos de forma normalmente. Eu tenho aqui mais ou menos a média, que é o central, e aqui nós temos uma tendência desses lados estarem aqui ao lado direito, o lado positivo. E nós temos também a simetria negativa, quando o cálculo da simetria fica menor que zero, ou seja, valores negativos. Veja o que acontece no gráfico. Está vendo que os dados eles tendem a estar mais para o lado negativo do gráfico, o lado esquerdo. Tá? E nós temos essas três assimetrias, vamos dizer assim, essas três análises de assimetria da distribuição de dados. Como que a gente chega nisso aí? Duas formas. Nós podemos fazer a análise visual do gráfico, o que às vezes dificulta um pouco, mas a maneira mais certa e matemática de fazer é usando a forma da simetria. Então, é uma forma que envolve os valores de medidas separatrizes, que nós já estudamos na aula anterior. O que é o Q1, Q3? É o primeiro quartz, terceiro quartz, duas vezes a mediana, MD aqui seria o quê? Mediana, dividido por Q3 menos Q1. O que nós precisamos, então, para poder calcular essa simetria? Nós precisamos do Q1, do Q3 e da mediana. Então, a gente acha esses valores, joga na fórmula e aí finaliza a nossa análise, se é uma simetria positiva, negativa ou se a distribuição está simétrica. Tá joia? Então, a segunda medida de análise de dados que nós vamos estudar, que também é uma medida aí baseada na análise gráfica, vamos dizer assim, é a curtose. Então, a curtose define o grau de achatamento da distribuição. Olha, na simetria, nós tínhamos o grau de afastamento, se os dados estão mais afastados para o lado positivo ou negativo. Então, eu sempre penso a simetria, lado positivo, lado negativo, direita, esquerda. E na curtose nós estamos falando de achatamento, ou seja, para cima e para baixo. Se os dados estão mais achatados e essa distribuição está indo lá em cima, ou se esses dados estão mais fechados, essa distribuição está indo ali embaixo, tá joia? Então veja bem, nós temos também três análises e a gente tem alguns nomes aí particulares, tá? Que é a leptocúrtica, a mesocúrtica e a platicúrtica. O que é leptocúrtica, pessoal? Leptocúrtica é uma curva de frequência fechada, tá vendo aqui? Nós temos o eixo central, tá vendo que os dados estão muito juntos, fechados com o eixo central aqui?
e ela vai lá no alto, ó, tá vendo? Isso acontece quando o cálculo da kurtose, e aqui a gente está usando o K, mas pode ser um C, enfim, depende do livro que vocês vão adotar como bibliografia, né? Estou trabalhando com o K. Nós temos o K menor do que 0,263. Vejam que a referência é esse valor, 0,263. Enquanto na assimetria a referência é o zero, né? Zero positivo ou negativo. Aqui vai ser o 0,263. Então, se fez o cálculo e achou um número menor que 0,263, nós falamos que é uma kurtose leptocúrtica, porque o gráfico dela é mais ou menos semelhante a esse. Se nós fizermos o cálculo e der exatamente igual a 0,263, nós chamamos de mesocúrtica. É uma distribuição normal. O gráfico dela, esse gráfico que a gente chama gráfico de sino, né? Aí na estatística, ó, ele é um gráfico normal. Tá vendo que ela vem aqui mais ou menos no meio da altura do eixo. E se fizermos os cálculos e acharmos um valor maior que 0,263, significa que essa é uma kurtose platicúrtica e a curva de frequência aberta, olha aqui para vocês verem, ó. Então ela está bem aqui embaixo, está bem aberta essa curva de frequência, tá joia? Então nós chamamos de platicúrtica. E a fórmula para calcular isso aqui? Nós temos a formulazinha que vai ser Q3 menos Q1, terceiro quartos menos primeiro quartos, dividido por duas vezes, ó, aqui tem um vezes, tá? Abre parênteses, P90 menos P10. O que é o P90 e o P10, pessoal? Essa aqui é o percents, né, de 90%, e o percents 10, ou seja, 10%. Tá joia? Então vamos aqui para nosso primeiro exemplo, tá? Então exemplo 1, nós temos essa organização de dados, esse conjunto de dados, ó. 1, 3, 3, 4, 7, 7, 8, 10, 12. Encontre qual que é a simetria e kurtose. Então tem uma organização, aqui nós temos uma quantidade de dados pequena, você poderia ter 30, 50 dados, enfim. O que nós vamos ter que fazer? Para calcular a nossa assimetria, a fórmula da assimetria é Q1 mais Q3 menos duas vezes a mediana dividido pelo Q3 menos Q1. Então eu preciso do Q1, do Q3 e da mediana. Então vou colocar aqui o Q1. Como que calculo o Q1? Qualquer quartos ou quintos ou percents. Porcentagem vezes o N dividido por 100, não é isso? Então nós vamos achar aqui, ó, a porcentagem do Q1 é 25%, né? 25, não precisa pôr o porcento aqui não, tá? Não precisa pôr o porcento não. Vezes a quantidade de dados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 25 vezes 9 dividido por 100. Né? Então, fazendo aí, 25 vezes 9 dividido por 100, achamos 2,25. Então, essa é a minha posição. Vou precisar pegar o segundo e o terceiro. Lembra da aula passada? Então, o segundo está aqui e o terceiro está aqui. Ó. A média dos dois vai ser o Q1. 3 mais 3 dividido por 2, que vai dar 3. Esse é o Q1. Preciso do Q3. Q3 representa 75%. Vezes a quantidade de dados dividido por 100. Aqui embaixo, ó. Então, 75 vezes 9 dividido por 100 deu 6,75. Então, essa aqui é a posição. Preciso pegar o sexto e o sétimo dado. Tá joia? Então, vem aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, ó. O 7 e o 8. Então, o meu Q3 vai ser a média entre o sétimo e o oitavo, né? O sexto e o sétimo dado. 7 mais 8 dividido por 2, 7,5. Tá joia? E a mediana? Como que a gente acha a mediana? Vamos voltar lá nas primeiras aulas de medidas de posição. Como que acha a mediana? Mediana não é o dado central? Então, a mediana, né, vai ser o dado central. Como eu tenho 9 dados, o dado central vai ser o quinto dado, né? 1, 2, 3, 4.
deixa 4 para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro. O dado central é a mediana, então a nossa mediana vai ser 7. Isso é preparação para jogar na fórmula. Então a nossa assimetria vai ser o Q1, Q1 é 3, mais o Q3, 7,5, menos 2 vezes a mediana, que é 7, dividido pelo Q3 menos Q1. Q3 é 7,5 e o Q1 é 3. Então, matematicamente, primeiro eu vou fazer essa multiplicação aqui. Vou ficar com 3 mais 7,5, 10,5 menos 2 vezes 7, 14. 7,5 menos 3, 4,5. E agora faz na sua calculadora aí, ó, 10,5 menos 14 dividido por 4,5. Então a sua assimetria foi menos 0,777 e assim por diante. Na simetria, o que importa para nós se é igual a zero, positivo ou negativo. Então, esse menos aqui, ó, indica o quê? Que é uma simetria negativa. Então, a simetria negativa. Beleza, pessoal? Tranquilo? Se tivesse dado um valor positivo, a simetria é positiva. Se tivesse dado zero, então seria simétrica. Tá joia? Agora vamos na curtose que o exercício pediu, né? Então a curtose, a fórmula da curtose vai ser K igual Q3 menos Q1, tá aqui embaixo, desculpem aí, 2 vezes P90 menos P10. Q3 e o Q1 nós já calculamos aqui, ó. Falta o P90 e o P10. Então vamos colocar aqui nessa preparação. P90 representa 90% vezes a quantidade de dados dividido por 100. Então, aí 90 vezes 9 dividido por 100 deu 8,1. A posição. Vou pegar o 8º dado e o 9º dado. Então, o meu P90 vai ser o 8º, né? Vamos lá nos dados, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 8º e o 9º, ó. 10 e 12. Então, 10 mais 12 dividido por 2, faz a média, né? Deu 11. O P10 representa 10%. Então, 10 vezes 9 dividido por 100. Né? 90 dividido por 100 deu 0,9. E aí, professor, 0,9, como é que eu vou fazer? 0,9 eu tenho que pegar o zero, porque eu não tenho nada aqui antes do 0,9. Então vai ser o valor 0 e o primeiro dado, ó, vai ser a média, né? Então o meu P10 vai ser o 0 mais o primeiro dado é 1, mais o 1 dividido por 2. Então vai ficar 0,5. Toda vez, normalmente no P10 acontece isso, né, de dar um valor menor que 1, 0,9, você vai fazer a média do 0 com o primeiro dado, tá joia? Puxa a observação aí no seu caderno. Então, jogando agora na fórmula da curtose, ó, vai ser o Q3 estava aqui, 7,5, menos o Q1, está lá em cima, que é 3, dividido por 2 vezes o P90, que está aqui do lado, é 11, menos o P10, que é 0,5. Então, faz aqui embaixo, ó, vamos fazer aqui, ó, 7,5 menos 3 dá 4,5. E 2 vezes 11 menos 0,5 dá 10,5. Então, nós vamos ter aqui 4,5 dividido por 10,5 vezes 2 dá 21. Então, 4,5 dividido por 21 deu 0,214 e alguns números depois. Para fazer curtose, a nossa referência é o 0,263. Então, 0,214 é maior, menor ou igual a 0,263? É menor, né, pessoal? Então, aqui o K, ó, deu menor que 0,263. Quando isso acontece, ó, menor que 0,263, nós chamamos de curtose
vamos colocar o nome dela aqui, leptocúrtica, tá joia, pessoal? Então esse nominho aí bacaninha para nós, ó. Então, na curtose, se der menor que 0,263, leptocúrtica. Se der igual a 0,263, mesocúrtica. E se der maior que 0,263, platicúrtica. Beleza, pessoal? Então, fica o vídeo aí para vocês, tá? Bons estudos e até a próxima. Valeu!